Olá pessoal do Educad, estamos mais uma vez aqui na nossa saga de frações. Claro que todos os assuntos podem ser mais aprofundados, estudados, fazer exercício. E hoje vamos continuar fazendo exercícios sobre problemas com frações. Podemos tratar também de expressões com frações, mas aqui esses problemas com situações, por isso problemas envolvendo frações. Ok? Professor Max, então, aqui mais uma vez. Vamos resolver primeiro 2 exercícios e no outro bloco mais 2 exercícios. Cada um deles tem algo ali especial para a nossa interpretação, tá? Lembre-se que a matemática pode apresentar problemas, mas também apresenta soluções. Está lembrado do que fizemos na outra aula? Olha só o que vai acontecer nessa. Um reservatório com capacidade de 18.000 litros está com 3/5 da sua capacidade ali ocupados com água. Lembre-se, você que já tem uma dificuldade com matemática talvez, que isso não precisa ser sempre. Você pode ter estratégias, reforçar as bases, às vezes é preciso reaprender a estudar. Você pode sublinhar então as informações importantes. Quais são? Nessa primeira frase já está me falando o quê? Que o total aqui é de 18.000 litros. Mas o que está ocupado? 3/5. 3/5 é o que está ocupado. Qual é o volume de água que ainda cabe nesse reservatório? Bem, se 3/5 é o que está ocupado, então o restante não está ocupado. O que eu ainda posso preencher com água, posso preencher ali o restante do volume. Então você pode fazer isso aqui de mais de uma forma. Você pode analisar quanto é 3/5 de 18.000, tá? E subtrair com o total, pode ser. Ou você pode ir direto no ponto central da questão. Quer saber quanto ainda pode caber, ou quanto falta, né, para esse reservatório? Se 3/5 estão ocupados, então o que falta? 3/5 para preencher tudo, falta 2/5. Tudo bem? Você entende isso? Se 1/3 de todo o reservatório seria 5/5. Se já tem 3/5, então só falta 2/5. Podemos trabalhar com 2/5 aqui. Vamos lá, ó. 2/5 de 18.000 litros aqui para nós. Mas você está lembrado que em matemática, quando eu tenho fração de alguma coisa, esse D, na linguagem matemática, ele vai ser transformado em uma multiplicação. Então, olha só o que vai acontecer. 2/5 D vai virar multiplicação. Eu posso escrever o sinal de multiplicação como x normal, mas e se você já tiver a noção de que o x, eu também posso transformar ele em um pontinho na multiplicação, tá? Você acaba vendo isso sim, em expressões numéricas, algébricas, equação. Então vamos acostumar isso, vamos acostumar, tá? 2/5 de, pontinho, multiplicação, 18.000, tá? A unidade a gente pode voltar lá no final para a resposta, tudo bem? Legal. Agora, com isso aqui, como você pode fazer isso? Está lembrado de multiplicação de frações? Multiplicação de frações? Mas, interessante, eu tenho uma fração aqui e esse aqui é um número inteiro, mas eu posso transformar em fração, nós já vimos isso. Para manter o valor, você pode, aqui, fazer a barra e embaixo escrever o número 1. E ainda assim, 18.000 dividido por 1 continua sendo 18.000. Eu só transformei no formato de fração, numerador e denominador. Legal. E para resolver multiplicação de frações, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. É claro que eu posso também ter algumas técnicas de simplificação. Simplificar o 18.000
com o 5, eu posso dividir sim, não tem problema nesse aspecto. Mas vamos aqui do jeito tradicional, ok? Então aqui, multiplicando esse e multiplicando esse, eu terei 2 vezes 18.000, 36.000. Opa, perdão, aqui só faltou um zero. Agora, 5 vezes 1, 5. Legal. Eu consigo simplificar. Lembre, simplificar você vai dividir em cima e embaixo por um mesmo valor. Mas há momentos que a sua simplificação ocorrerá de uma forma diferente. Vai ser simplesmente a divisão entre o numerador e o denominador, porque isso aqui é uma fração aparente. O de cima, ele é múltiplo do denominador, fração aparente. Então você pode dividir direto aqui. Daí 36.000 dividido por 5, nós teremos aqui 7.200, o quê? Pastéis? Bananas? Não, cuidado, lembre-se da unidade aqui, tá? Estamos falando de litros. Tudo bem? 7.200 litros é o que falta para preencher nesse reservatório, que ainda pode ser preenchido, quanto ainda cabe, né? Lembrando, ó, cuidado, o que ainda cabe. Então, se ele quisesse o total, a gente pode, o total já é isso aqui, né? Do começo, 18.000 litros, mas ele quer o que ainda cabe. Então, muita atenção na interpretação. Beleza? Vamos então para o próximo. Nesse próximo aqui, nós temos a sala de aula de Bruno é composta por 44 estudantes. A sala de aula de Bruno é composta por 44 estudantes. Primeira frase, assimilamos. Bom, sublinhar, né, informações importantes. 44 estudantes, total. Desses 44 estudantes, 28 são meninas e o restante são meninos. Mais informação importante, não temos? Porque lembre-se, ó, matemática, às vezes uma pessoa fala que tem dificuldade em matemática, às vezes não é a matemática em si, às vezes é a organização, é a atenção, a interpretação de texto, mas é claro que pode ligar também com a matemática básica, tá? Mas vamos, ó, 44 estudantes já sabemos, mas são 28 meninas e o restante são meninos. Eu consigo extrair mais alguma informação aqui por meio da interpretação? Olha só que legal. Então, nem sempre a informação ela vai vir de forma de mão beijada para mim. O número nem sempre ele estará explícito. Mas a gente vai treinando nossa interpretação, nosso raciocínio. Então eu sei que, primeira parte aqui, para eu analisar, se o total é 44 estudantes e 28 são meninas, se eu tirar aqui 28, então o restante vai ser do quê? Dos meninos, tá? 44 menos 28, então aqui eu tenho 16 meninos. 16 meninos. Legal, mas não para aqui. Interpretei a primeira frase, total. Segunda frase, meninos e meninas. Tá? Então eu sei aqui que eu tenho 16 meninos e 28 meninas. Tá? Vou até dar uma enfeitadinha aqui pra gente, tá? Ó. Meninos, vamos colocar com um bonezinho aqui, tá? Um bonezinho aqui para ficar mais fofo. As meninas, tá? Colocar aqui com um cabelinho assim, tá? Você percebeu? Buscando enfeitar um pouquinho mais, né? A matemática tem números, tem letras, mas ela não precisa ser feia. A gente pode enfeitar, não tem problema, né? Tornar mais alegre, mais feliz. Às vezes talvez está faltando isso para os seus estudos em matemática, hein? Torne isso mais alegre, mais saudável, mais motivador, mais inspirador. Vamos lá. E quando você visualiza, o quanto isso ajuda, né? Legal. Primeira parte. Primeira e segunda parte. Qual é a fração que representa a razão entre o número de meninos e o número de meninas? Opa, cuidado.
agora está falando sobre razão. Essa palavra razão, ela é muito importante na matemática, é claro, com várias outras, mas isso aqui tem muito a ver também com a ordem que é enunciado, apresentado, nos mostrado uma relação. Tá? A razão, você vai utilizar uma fração, por exemplo, tá? Porque eu posso transformar a razão em um número decimal também, mas a razão, inicialmente por meio de uma fração, vai mostrar a relação entre partes, a relação entre termos, a relação entre alguém, tá? Então, qual é a fração que representa a razão entre o número de meninos e o número de meninas? Legal. Então, aqui, nessa segunda parte, tá? Segunda parte para resolver, eu já sei que são 16 meninos, 28 meninas, mas se ele quer a razão é uma comparação, por meio de uma fração, uma comparação entre dois termos, dois elementos ali, duas partes, a gente está comparando meninos e meninas. Então, ó, vai ser isso aqui, ó. Vou representar com um desenho só para ficar mais claro para você, ó. Nós queremos a razão assim. Primeiro, como numerador, vai ser quem? O número dos meninos. Aí depois, como denominador, o número das meninas, a quantidade delas. Poderia ter pedido o contrário? Poderia. Mas ele quer a razão dessa forma. Então nós vamos respeitar essa ordem para entendermos a razão. Isso aqui tem a ver também com estatística. O que é estatística? Aquele ramo da matemática que busca organizar as informações, coletar, apresentá-las de uma forma organizada. Tá? Bem, então, aqui eu tenho quanto? O total de meninos é 16, total de meninos é 16, e o total de meninas é 28. 28. Legal, 16 sobre 28, 16 28avos. Dá para melhorar isso aqui? Lembre-se, sempre que você puder simplificar, vai ser muito bom. Tá? As respostas, é possível que haja exercícios que, não simplificando, ele queira a resposta assim, ou aí ele trabalhe nas expressões assim, é possível. Mas 99% dos casos, simplifique que é melhor, tá? Então aqui, eu posso simplificar, mas como eu vou simplificar? Eu posso aqui fazer o 16, deixa eu apagar aqui, 16, 28, vou dividir em cima e embaixo por um mesmo valor. Por quem eu posso dividir para simplificar? Você tem que analisar os critérios de divisibilidade, né? O 16 e o 28 podem ser divisíveis ao mesmo tempo por quem? Por 2? Pode. Por 4? Sim. Vamos por 4? Aqui. Dividindo por 4. Vou obter 16 por 4 por divisão. Então aqui vai ser 4 e 28 por 4. 4 vezes o que dá 28? 7, não é? Então aqui, ó, nós temos a nossa razão. Essa comparação fazendo uma relação entre o que ele quer. A quantidade de meninos e a quantidade de meninas. E aqui a nossa razão, de forma simplificada. 4/7. Perceba que a ordem é importante. Se você muda a ordem, você muda a razão. Então, para cada 7 meninas, há 4 meninos. Isso nos dá uma boa noção, né? Em relação à proporção, o que está acontecendo. Ok? Então aqui esses dois exercícios, mas nós vamos para o segundo bloco, vamos ver sim mais outros dois, e o quanto nossa interpretação, ela é chave para entender tudo isso, ok? Voltando aqui, Educages, nossa segunda parte de exercícios. Tá? É claro que a gente poderia resolver toda uma lista, mas aqui estamos focando também na questão da interpretação, atenção para determinados pontos, a diferenciação dos problemas, tá? Que vale muito mais a pena um exercício bem feito, explicado, do que simplesmente fazer um monte. Que é bom que nós entendamos o que de fato está acontecendo, tá? Mas é claro que fica o convite para você também treinar também a qualidade. A quantidade, é claro, além da qualidade. Bem,
Vamos lá. Número 3. Uma herança será repartida entre 3 herdeiros. 3 herdeiros. Primeira informação, legal. Primeira informação importante. É uma herança, tá? Uma herança será repartida entre 3 herdeiros. Entre os 3. Ana ficará com 1/4 dessa herança. Ana ficará com 1/4 dessa herança. Primeira informação aqui, primeiro herdeiro, né? Ana, com 1/4. Depois, Bruno. Bruno ficará com 2/5. 2/5. E o restante, o restante será de Carlos. Informações importantes. Agora, a pergunta final, ou pergunta principal que ele nos faz. Sempre identifique isso, tá? Qual fração irredutível? Por que irredutível? Porque você pode representar por outras frações? Há essa possibilidade. Mas a irredutível nós teremos uma só. Qual fração irredutível representa a parte da herança de Carlos? Fração irredutível, que é a parte da herança de Carlos. Então, pensa o seguinte, nós temos algum valor aqui especificado em reais, por exemplo? Não temos. Então, estamos trabalhando com a representação aqui por meio de frações, a razão, algo proporcional. Então, vamos ver, se eu posso considerar toda essa herança, então vou falar aqui o total, tá? O meu total, como um inteiro. Tudo bem? Um inteiro. Eu não sei qual o valor total exatamente em reais, mas se eu for representar por meio de uma razão, de uma proporção, de uma fração, tá? Eu posso fazer relação com um inteiro como toda a herança. Mas aí ela vai ser dividida, né? Vai ser repartida. Então, o que acontecerá? Esse um inteiro, o que vai acontecer? Ana, olha só, Ana, aqui, vai ficar com 1/4 disso aqui. 1/4 disso aqui. Como os valores estão sendo voltados para esse um inteiro, em relação à herança total, então eu posso ir fazendo a subtração aqui direto, tá? Então não vai ter problema. 1/4. Tem mais? Tem mais? Tem mais outros 2 herdeiros, né? Total, subtrai a parte da Ana, subtraio agora a parte de quem? A parte de quem? Tem o Bruno. Então tem o do Bruno aqui, tem o do Bruno. Do Bruno é 2/5. 2/5. Mas se eu tirar a parte da Ana, do total, tirar a parte do Bruno também, vai sobrar algo, vai restar algo. E isso que restar vai ser igual ao quê? A parte da herança de Carlos, porque é o restante. É o restante que será de Carlos. Vai dar certinho. Então vamos lá, aqui é a parte de Carlos. Tá? É claro que você que já conhece equação, ou que ainda vai conhecer equações, eu posso falar que isso aqui é o valor x, a minha incógnita. Mas por enquanto eu vou simplesmente deixar um retângulo aqui para nós. O que nós queremos encontrar, tá? O valor aqui da herança de Carlos. Tá? Mas eu poderia sim transformar na equação aqui normalmente. Vamos lá? Para resolver isso, olha só. Perceba que eu tenho frações, tenho um número inteiro, mas posso transformar em fração também, escrevendo um embaixo, beleza? E aqui, tirando meu MMC, o que vai acontecer? MMC entre 1, 4 e 5, para nós vai ser 20. 20 o MMC. Agora divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá lembrado? Nós transformamos em um único denominador, tá? Ele é múltiplo de todos esses aqui, o mínimo múltiplo comum, e eu preciso fazer uma adaptação na parte de cima, nos numeradores. 20 dividido por 1, 20. Daí multiplica em cima, 20, menos 20 por 4, 5. 5 vezes 1, 5. Menos 20 por 5,
4. 4 vezes 2, 8. E daí, lembrando que o nosso resultado, que é o restante, já vai ser a herança de Carlos, 20 menos 5, 15. 15 tira 8, 7. Então aqui nós temos 7 20 avos. 7 20 avos. E é isso, tá? Fizemos aqui uma expressão, restante, a herança do Carlos, não dá para simplificar, então chegamos na nossa fração irredutível, ok? Vamos agora para a número 4. Questão número 4, problema número 4. Durante a comemoração do aniversário de Ana, foram consumidos 3/5 do bolo. No outro dia, pela manhã, Ana comeu metade do que restava. Então, não foi tudo. Sendo assim, qual fração irredutível representa a quantidade de bolo de aniversário que finalmente restou? Cuidado, cuidado, porque aqui frações são apresentadas, mas tem uma que não está relacionada com o total inicial. Então a gente tem que tomar muito cuidado, não dá para colocar tudo na mesma... Até é possível sim, escrever tudo na mesma expressão. Mas para você não confundir, então vamos fazer o seguinte. Primeira parte aqui, tá? Nossa primeira parte. Se foram consumidos 3/5, então o que que sobra? Se você tem 1/2 do bolo, 1/2, esse 1/2 eu posso transformar em outra coisa? Para ficar mais fácil para mim? Posso falar que ele é 5/5? Tudo bem? Sabe por que eu estou escolhendo 5/5? Porque agora 5/5 menos 3/5 que foram comidos, nós teremos então o quê? 2/5. 2/5 do que foi? Do dia, tá? Do dia. O primeiro dia. E no caso foi o dia do aniversário, tudo bem? No caso foi o dia do aniversário. Agora vamos analisar o segundo dia? É claro que talvez você fale para mim, mas professor, nem precisava fazer isso aqui. Mas é sempre bom dar uma relembrada, tá? Para você não esquecer. Se a gente transforma o inteiro, eu posso transformar dessa forma aqui também, numerador e denominador iguais, que vai ser o inteiro. E aqui, vamos para então o segundo dia. Segunda parte aqui para nós, o segundo dia, Ana comeu a metade do que restava. Cuidado, 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 cuidado. Metade do que restava, metade do, de, da. Tá lembrado? Fração de alguma coisa. E aqui não é em relação ao valor inicial, ou a esse inteiro. Agora em relação ao que estava restando ali, não é? Então, vamos lá. Aqui, metade de... O que que restou? 2/5, não é? 2/5. Você pode transformar isso aqui de outras maneiras? Pode também, tá? Mas nesse aqui, meio de 2/5, então terei meio vezes 2/5, meio vezes 2/5. Você pode multiplicar normal, mas aqui dá para simplificar, né? Vamos utilizar a simplificação? 2 em cima, 2 embaixo, simplifica. O que que vai acontecer aqui para a gente? Deixa eu só mostrar aqui, tá? Ó. Eu terei 1/5. 1/5 é o que vai restar finalmente, ó. Perceba aqui, ó. Finalmente restou do bolo de aniversário. Mas eu poderia analisar esse 2/5 de outra forma? Como eu poderia também fazer ele aqui, ó. Poderia pegar o 2/5, 2/5 e dividir por 2 assim. Dividir por 2 assim. Dá certo? Dá certo isso aí? Vamos ver. Quando você tem uma fração dessa forma, lembre-se,
tem uma barra maior, aqui numerador e aqui denominador. Esse aqui tem numerador, denominador está escondido, é isso aqui. Tá? Mas se eu quiser transformar, o que vai acontecer? Aqui eu tenho, multiplica os meios, a multiplicação dos meios, ela vai para onde? Vai aqui para baixo, 10. E a multiplicação dos extremos vai para onde? Vai para cima, numerador. Aqui, 2 décimos. Mas vai dar esse aqui também? Sim, porque é só eu simplificar, né? 2 décimos, simplifico, também vai gerar o nosso 1/5. 1/5 é o que restou finalmente do bolo de aniversário. É isso aí, pessoal. Cada exercício com algo diferente na interpretação, mas treine cada vez mais, ok? Matemática, treino, organização, atenção, interpretação de texto. E a matemática, novamente, às vezes algo difícil pode ser o conjunto de várias coisas fáceis. Nos vemos no próximo episódio.